E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake. Na nossa última aula a gente falou um pouco sobre o polimorfismo e a gente entendeu, né, alguns casos em que ocorre, né, essa troca, que o polimorfismo ele atua. E na aula de hoje a gente vai continuar vendo esses conceitos, mas ela vai ser um pouco especial. A gente vai falar dos nossos princípios de Solid e hoje a gente vai focar na letra L, que é exatamente a substituição de Liskov. E esse cara, ele é assim, fundamental para quando se fala de heranças. Ele meio que determina, né, uma boa convenção para a gente utilizar heranças. Então, deixa eu apagar isso que está aqui, fechar esse terminal por enquanto. Eu vou colocar uma nova pastinha aqui, olha, nas nossas aulas, e eu vou colocar a aula 15. Vou colocar substituicão de Liskov. Tá. E aqui, né, vou colocar um arquivo run.py. Beleza, vamos entender, antes da gente entrar direto em código, um pouco sobre o que é a substituição de Liskov. Então vem comigo nesse blog que eu separei aqui, olha, é da Campus Code, né? Eu não conheço muito, mas eu achei muito interessante o que eles colocaram aqui, né? E aqui, olha, o princípio da substituição de Liskov. Por que eu estou mostrando, né, esse artigo? É porque eu só quero pegar essa partezinha aqui para a gente entender. Olha só, o princípio da substituição de Liskov diz que objetos podem ser substituídos por seus subtipos sem que isso afete a execução correta do programa. Em outras palavras, quando ele fala subtipos, tente entender como se fossem classes herdeiras, classes filhas. Então, eu vou ler de novo e olha só, o princípio da substituição de Liskov diz que objetos podem ser substituídos por seus objetos filhos sem que isso afete a execução correta do programa. Então, eu posso, por exemplo, substituir uma classe pela tua filha. Por exemplo, deixa eu pegar aqui a nossa aula 12 sobre heranças, né? E olha só, eu tenho aqui, olha, uma classe que se chama mamífero, né? E ela tem aqui o seu método andar. Ela pode, né, em tese, ser substituída pela nossa classe cachorro, porque ela herda a ideia de mamífero e este método aqui ele vai continuar sendo muito bem executado aqui na parte de cachorro. Então, eu consigo fazer essa troca. Né? Eu consigo pegar o mamífero e substituir pelo cachorro numa execução de código. Agora, vamos entender, na verdade, qual que é a quebra do princípio de Liskov. Se a gente entender um pouco a quebra, vai ficar muito fácil, vai ficar muito entendível o que isso aqui significa. Olha só, eu vou ter de novo uma classe, vamos chamar de animal. Eu vou colocar aqui, olha, class animal, certo? E eu vou ter um método que ele vai se chamar, vamos colocar aqui, por exemplo, alimentar. Certo? Vou colocar um self aqui para falar que eu estou no contexto da classe animal. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um print, beleza? Então, olha só, o animal está se alimentando. Eu vou fazer um exemplo bem característico da quebra de Liskov. Vamos supor, nesse caso, que eu tenho uma classe que vai se chamar cachorro, certo? E aqui eu vou ter, olha só, um método que ele vai ser o latir. E eu vou colocar um self aqui. Beleza. Print, o cachorro está latindo. Ok. Eu posso muito bem colocar, né, a herança de animal aqui dentro de cachorro. Isso aqui é tranquilo, né? Ou seja, agora o cachorro vai ter alimentar e também vai ter latir. Aonde que está o problema aqui? Olha onde que a substituição de Liskov ela quebra. Vamos supor que eu faço uma classe que se chama, por exemplo, peixe. E eu vou colocar aqui, antes da herança, eu vou colocar aqui, olha, um método que se chama, vamos colocar aqui, por exemplo, nadar.
certo? Self, e colocar um print aqui, olha. O peixe está nadando, beleza? E o que acontece, né, se a gente colocar essa classe animal aqui em peixe? Vai, assim, ser executado tranquilamente, né? O peixe, ele é um animal e ele se alimenta. Peixe, ele também vai nadar, então ele vai ter esses dois métodos aqui, como nós já vimos nas nossas aulas de herança. Agora, isso daqui é uma espécie de quebra da substituição de Liskov. Se eu colocar essa minha classe cachorro como se fosse, né, a classe pai, né, como se eu estivesse fazendo uma herança de cachorro para peixe. Por que isso daqui é uma quebra do princípio de Liskov? Porque é o seguinte, se eu tiver aqui um método que vai ser latir, né, eu vou fazer um polimorfismo, né, que a gente aprendeu na nossa última aula, eu vou escrever esse método aqui de novo, e eu vou colocar, né, os tratamentos para peixe. Na verdade, eu vou colocar aqui, olha, raise, exception, eu vou falar que vai dar um erro, né? Peixe não late. E olha só, isso daqui é exatamente a ideia da quebra do princípio de Liskov. O princípio de Liskov, ele fala que uma classe filha, ela pode, em qualquer circunstância, substituir a execução da nossa classe mãe. Mas nesse caso, eu estou tendo uma quebra. Eu estou falando que o método latir que eu estou recebendo de cachorro, né, ele, na verdade, vai levantar uma exceção. Então, enquanto aqui eu tenho um comportamento de um print, aqui eu vou ter um comportamento, né, de levantar um erro. Olha como é que os comportamentos se tornam diferentes. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma função, olha só, def, vamos fazer o seguinte, verificar animal, beleza? E aí, eu vou colocar aqui, olha, animal, né? E eu vou falar que ele vai ser do tipo qualquer um, ou seja, pode ser este ou este. Se eu chegar aqui, olha, e fazer, por exemplo, um animal, beleza, ponto alimentar, o que vai acontecer, né? O animal, ele vai rodar tranquilo. O cachorro vai rodar tranquilo, porque o cachorro recebe, né, alimentar. E peixe, nesse caso aqui, vai receber tranquilo, ou seja, esse fluxo aqui, olha, de cima para baixo, ele vai ocorrer tranquilamente, né? Vamos até verificar isso. Eu vou colocar aqui, olha, objeto 1 é igual a animal. Objeto 2 é igual a cachorro, beleza? E objeto 3 é igual a peixe, né? Ainda colocando essa quebra aqui da substituição de Liskov. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, olha, agora que eu verifiquei, né? Verificar, beleza? Eu vou fazer o seguinte, olha, verificar animal, colocando aqui, né, o objeto 1, que é o próprio animal. Se eu pegar isso daqui que a gente acabou de fazer e rodar no terminal, eu vou rodar até baixinho aqui para a gente ver melhor, né? Olha só, eu vou entrar na minha aula 15, certo? E vou rodar aqui, olha, Python 3, run.py. O animal está se alimentando. Beleza. Por herança, o cachorro também vai ter, né, o alimentar. Beleza, o animal está se alimentando, ele também é um animal. E a herança da herança, né, que é o peixe que está herdando de cachorro, que por sua vez está herdando de animal, olha só, o animal está se alimentando. Então, o fluxo aqui está sendo ok. Agora, o problema vem se eu chegar aqui e colocar latir. Observa que quando eu colocar o cachorro está latindo. Beleza, sem problemas, é isso mesmo que eu queria. Mas se eu colocar o objeto 3, eu sei, por exemplo, né, que nós não temos, né, essa expressão de latir. Então, o peixe ele acaba levantando um erro.
Isso aqui, pessoal, é exatamente a quebra do princípio de Liskov. A gente tem que garantir que sempre que nós temos, né, algumas classes, o bom convívio entre os seus pais e filhos, ele sempre vai ser atendido. Eu sempre posso, no caso, sair dessa classe mãe e colocar uma classe filha. Isso sempre vai poder ocorrer. Vamos colocar um outro exemplo, falando até um pouco de bancos de dados a respeito desse princípio aqui de Liskov. Eu vou chegar aqui, olha, e vou colocar, né, um arquivo que vai ser o run2.py. Eu vou colocar um comentário aqui em cima, só para ficar um pouco mais claro, né? Olha só. Quebra do princípio de Liskov. Beleza, essa aqui é a quebra, né? Quando a gente tem um comportamento diferente, entre a classe mãe e a classe filho. Ok, eu vou vir aqui para o run2 e eu vou fazer o seguinte, olha, vamos supor que a gente está brincando com bancos de dados. Então eu vou ter uma class, né, uma classe que vai ser a minha ConnectionDB. E aí eu vou ter um método que vai ser o seguinte, conectar. Vamos colocar assim mesmo. Vou colocar um self para falar que eu estou dentro dessa classe, né? E eu vou fazer um print aqui, olha. Conectando ao banco. Vamos colocar só o banco, vamos. Vamos deixar desse jeito aqui, olha. Então, o que eu posso ter, né? No caso, eu vou ter uma classe que eu vou chamar ela de SQL Repository. Ou seja, eu vou fazer algumas ações, né, no meu banco SQL. E para isso eu vou herdar, né, esse meu connection.db. E então eu vou fazer o seguinte, def select. Vamos supor que a gente está buscando dados no nosso banco, né? Então, self, né? E aí eu vou fazer um print aqui, olha. Buscando dados no banco SQL. Beleza. Isso daqui vai funcionar sem nenhum problema. E se eu tiver, né, uma outra classe, que se chama, por exemplo, NoSQL Repository, e aí eu vou colocar também o meu ConnectionDB dentro dele, né? Eu vou ter também um select. Vou colocar um self aqui e um print. Olha aqui, por enquanto, eles estão sim respeitando o princípio de Liskov. Ou seja, eu não tenho nenhum comportamento, por enquanto, que está muito diferente. Eu posso substituir o meu repositório na verdade, o meu ConnectionDB pelo repositório, tanto aqui no SQL quanto no NoSQL Repository. E eu vou colocar aqui também, olha, buscando dados no banco NoSQL. E beleza. A questão, ela vai começar a entrar se eu fizer uma outra classe que vai se chamar, por exemplo, dbHandler, em que eu vou ter, por exemplo, né, um método que vai ser um alterTable. Vamos supor que a gente faz um método para a gente alterar uma tabela no nosso banco SQL. E aí eu vou colocar um self aqui, né? Se eu for fazer esse caso, beleza, eu vou colocar um print aqui que vai ser exatamente o alterando tabela em SQL. Se eu colocar isso daqui, esse SQL Repository, aqui no dbHandle, beleza, ok, sem problemas a gente vai conseguir executar isso daqui. A quebra de Liskov vai estar exatamente aqui, se eu colocar esse NoSQL Repository no meu dbHandle. Porque o NoSQL, na verdade, ele não tem essa parte de alterTable. Então, eu não posso, por exemplo, trocar essa minha classe aqui, né, por essa classe aqui de dbHandle. Isso, na verdade, seria uma quebra. Na verdade, ele teria sim, né, a parte de select. Só que aí, como eu estou falando de um elemento em SQL, eu teria, né, que chegar aqui e confrontar esse select,
né? Eu teria que colocar, por exemplo, raise exception. Não busca dados no banco NoSQL. Então, é exatamente isso daqui que a gente tem no princípio de Liskov. A gente só tem que entender, pessoal, que sempre que a gente for caminhando para baixo numa árvore de heranças, a gente sempre tem que respeitar a ideia de a minha classe pai, ela consegue sim ser substituída pela minha classe filho. No caso aqui, né, minha classe pai sempre pode ser substituída pela minha classe filho. Então, nota que esse connection ele poderia ser substituído facilmente pelo SQL Repository ou pelo NoSQL Repository. No entanto, esse DB handle ele não pode substituir o NoSQL Repository. Eu vou tirar isso daqui, eu vou tirar esse select para ficar um pouco mais claro. E para terminar, tem um detalhe que é muito importante a gente falar. Muito provavelmente, nas suas aulas, seja de faculdade ou em qualquer outro curso, o seu professor virou para você e falou alguma coisa mais ou menos assim. Quando for trabalhar com classes, a gente sempre vai da classe mais genérica e herda até as classes que são mais específicas. E é exatamente isso, né, para a gente se habituar ao princípio de Liskov. Eu tenho aqui, olha, um diagrama, né? E ele é um diagrama bem simplesinho, né? Na verdade, deixa eu vir para cá. Deixa eu colocar um 130, vai? Beleza. E olha só, isso daqui, pessoal, é a nossa árvore de heranças. Eu estou fazendo uma árvore de herança qualquer aqui. Então, olha só, de animal eu tenho mamífero e peixe, e em peixe eu tenho salmão e em mamífero eu tenho cachorro. A ideia é que a gente sempre pode voltar para cima na nossa árvore. Ou seja, eu tenho uma classe aqui, olha, que ela é um pouco mais genérica, e aqui eu vou especificando as minhas heranças. Aqui também eu tenho uma classe que é genérica e a gente sempre vai especificando. Eu não posso, por exemplo, chegar e fazer uma coisa dessas aqui, olha. Porque eu vou ter, por exemplo, elementos aqui em mamífero que não vão ser utilizados ou vão ser utilizados de modo totalmente errado na parte de salmão. A mesma coisa, pessoal, acontece com os bancos de dados que nós vimos aqui, esse tipo de exemplo. Então, a gente só tem que ter em mente esse tipo de comportamento, que sempre nós começamos, né, com classes que são um pouco mais genéricas e vamos até classes mais específicas na nossa herança. Esse é o bom convívio que a gente entende no processo, né, da substituição de Liskov. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, vou fazer um commit dessas nossas aulas aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro.